Sena sempre teve um papel de destaque, né? Desde a sua criação aí há 50 anos. A gente teve, pela história, né, da forma como foi conduzida, sempre foi estabelecido um alto nível aqui de qualidade em termos das produções científicas. Então, acho que logo no início a ideia e as pessoas envolvidas eram de altíssima qualidade. Então, isso aí é extremamente importante na universidade, no mundo acadêmico. Você tem que começar bem. Então, a gente começou bem, na época a gente usava as tecnologias de ponta e a gente fez bastante progresso, criou realmente uma marca e fez várias contribuições. É muito fácil medir isso até em épocas recentes, por exemplo, o número de docentes nossos que são membros da Academia Brasileira de Ciência. A gente tem aí 5 docentes, o que é, se a gente ver comparativamente, um número extremamente elevado. A gente sempre teve áreas de alto impacto na ciência brasileira. Agora, você fez uma pergunta em relação à questão da sociedade. Agora, um dos problemas que existem no Sena é que a gente era totalmente desconhecido, até mesmo da sociedade piracicabana. Eu não sou piracicabano e a gente, nas conversas na cidade, as pessoas tinham muita dúvida, né? Então, uma das coisas que a gente começou durante a minha gestão era da gente tentar, através de assessoria de comunicações, de um pouco divulgar o que era feito aqui, tentar passar essa prestação de contas do que é feito aqui, o impacto. Eu sempre comparava, né? O Sena tem uma situação sensível pelo fato de estar ao lado da Exalc. A Exalc é uma instituição nacional latino-americana e é muito fácil as pessoas associarem o que a Exalc produz, que eu tenho sempre os alunos de graduação, né? Agronomia aí há muitos anos, floresta, economia doméstica no passado. Então sempre existe um produto muito palpável, então as pessoas veem qual é a contribuição, além de, obviamente, da tecnologia que é gerada. E o Sena ele fica um pouco de desvantagem nesse sentido, pelo fato de a gente não ter uma graduação. Claro, a gente forma doutores e mestres, mas os números são inferiores, são pequenos, né? E muitas vezes eles não têm um impacto tão grande na comunidade aqui. Então, acho que isso é um dos fatores que a gente sempre tem que estar caminhando próximo aí e fazendo essa prestação de contas, né? Então, isso quando eu mencionei que a gente precisa ter uma atuação maior em extensão, ou às vezes ter uma contribuição maior até na rede de ensino pública da cidade, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que encarar com mais seriedade e rigor. Durante a minha gestão, acho que o que ficou mais marcante foi que a gente viveu uma época áurea, né? Foi um momento muito favorável em termos do Brasil, né? Do país, de uma maneira geral, e particularmente da Universidade de São Paulo. A gente teve uma vantagem de estar num momento em que os recursos eram muito abundantes, então a gente pôde desenvolver vários projetos em paralelo e conseguir fazer várias marcas aqui durante a gestão do Sena. Então, foi um momento realmente muito especial, eu acho. Tanto do Brasil, né, com a economia, eu acho que da minha geração a gente não experimentou um momento de tanto progresso, vamos dizer assim, né? A minha geração talvez tenha visto isso no início da década de 70, mas eu era criança. E foi um momento, então, que você tinha uma abundância de recursos, tanto pela própria universidade, pelas agências de fomento, você tinha muitas oportunidades para ir para o exterior, por exemplo, Ciência Sem Fronteira, várias fontes de recursos para os alunos de iniciação, de pós-graduação irem para o exterior. Então foi um momento, em termos acadêmicos e em termos administrativos, foram muito favoráveis. Foi a época, a gente conseguiu fazer, por exemplo, a entrada nova do Sena, né, que foi marcante, você conseguir fazer as guaritas, uma entrada específica para o Sena. É uma entrada do campus, mas ela foi planejada para ser uma entrada, e que isso aumentou até a visibilidade do próprio Sena em relação à nossa comunidade aqui de Piracicaba. Foi quando a gente efetivou exatamente uma ligação física mais forte com a Exalc, né, porque você tem um acesso compartilhado. Isso aí, por incrível que pareça, a gente pensa, 10 anos atrás isso não era dessa forma, era uma estradinha de terra e você não tinha comunicação, né? Então, essa evolução aí foi bastante marcante. Antes de eu ser diretor, eu fui vice-diretor da gestão do professor Virgílio, né, de 2006 a 2010, e a gente junto tinha feito vários planejamentos, né, para o Sena,
E a gente, durante a minha gestão, a gente concluiu muitos deles, porque na universidade, no período de mandato, você não consegue fazer tudo o que você deseja, porque as coisas demoram muito. Então eu comecei a mencionar agora assim, das obras, né, que foi exatamente a nova entrada do Sena foi planejada, iniciada na gestão do professor Virgílio. A própria cantina, né, nossa, tinha sido destruída aí no Vendaval em 2006, a gente só conseguiu inaugurar durante a minha gestão, e foi feita, né, uma nova cantina, uma nova sede, com uma nova área toda de lazer aí do Sena, foi feita nessa época. A construção dos laboratórios de gerenciamento de resíduo, né, o professor Bendassoli e toda a equipe dele, né, o Glauco. A conclusão da construção foi durante a minha gestão, isso aí também era uma demanda antiga do professor Bendassoli, foi feita agora. A gente conseguiu, tinha um prédio aqui no Sena que foi feito na década de 80 e ele nunca foi terminado. E aí, no final da minha gestão, a gente conseguiu, de uma forma aí extraordinária, concluir esse prédio. Aí foram quase 900 metros quadrados da conclusão do terceiro pavimento do prédio, onde ficou para o laboratório de ectotoxicologia, que é do professor Valdemar e da professora Regina. Então isso aí também considero um grande feito, né? A gente, durante a minha gestão também, na gestão do professor Virgílio, foi feita a central de aulas, mas por incrível que pareça, o prédio não tinha ar-condicionado. Então, na minha época de diretor, foi quando a gente fez a instalação física, toda a infraestrutura toda necessária, de eletricidade, todas as cabines para poder colocar os nossos equipamentos, né, trocadoras de calor. Então a gente conseguiu fazer isso também durante a minha gestão. Na época também a gente reformou telhados de vários prédios do Sena, né? Durante a gestão a gente fez um planejamento de restabelecer toda a estrutura de dados do Sena, toda a rede estruturada foi estabelecida. Então aqui é mais listando, né, o que a gente conseguiu fazer em termos físicos, né, em termos de construções. Agora a gente tinha um projeto acadêmico também importante, né? Foi na época do professor Virgílio que a gente começou isso. A gente elaborou aí em 2007 uma mudança no regimento do Sena, em que a gente estabeleceu, e o grande sonho do Sena naquela época era virar uma unidade de ensino, pesquisa, né? Uma unidade plena. Então a gente fez todo o arcabouço regulatório, fazendo uma alteração do regimento do Sena, onde a gente criou, as divisões já existiam, mas a gente criou conselhos, que seria uma estrutura paralela aos conselhos de departamento. Então isso era uma ideia da gente valorizar as chefias do departamento, você ter um pouco de distribuição de poder, vamos dizer assim, entre aspas, né, que o poder é muito limitado, obviamente, mas um pouco de responsabilidade para os chefes de divisão, que seria equivalente aos chefes do departamento. Eu acho que o Sena, com a sua experiência, a sua capacidade, né, produtiva em termos científica, né, tecnológica, acadêmica, a gente precisa dar uma contribuição maior à sociedade. Eu acho que existe uma necessidade grande do envolvimento maior dos docentes na graduação e atividade de extensão. Então isso eu acho que é um problema que ainda não está resolvido e a gente precisa resolver no Sena, porque a gente ainda está muito focado só na pesquisa, o que é extremamente importante, mas eu acho que não basta numa estrutura da universidade. Eu acredito que cada vez mais vai haver demanda pela universidade, nós tenhamos um envolvimento maior nos cursos de graduação.